Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, chegou o nosso momento. Já estão em um local meditativo da casa de vocês, um lugar calminho para a gente poder nos concentrar e estarmos receptivos à energia da espiritualidade superior, concentrados e prontos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Então vamos fechar os olhos, relaxar e vem comigo fazer essa oração então de abertura de mais uma exposição então do Centro Espírita Elas de Luz. Então, Pai, nós te pedimos que possamos absorver todo o conhecimento aqui que será estudado nesse momento, nesses minutos que reservamos para estar contigo. Que possamos estarmos protegidos pelos nossos anjos de guarda, pelo guardião do nosso lar. Que possamos, Pai, absorver todas as energias preparadas para esse momento. E que os nossos mentores possam estar presentes para nos intuir, nos auxiliar na compreensão do que iremos ver nessa exposição. Imensamente gratos a Ti, Pai, por tudo. E ao nosso irmão Jesus Cristo também, pedimos autorização e damos por aberto então a exposição dessa noite, desse momento. Que assim seja. Então, pessoal, antes de eu começar então a conversar com vocês sobre esse capítulo de hoje, vou pedir que vocês se inscrevam então no nosso canal, assim como deram o recado os meninos. Eu venho reforçar esse recado para que vocês se inscrevam no canal lá do YouTube, que é só clicar então mais abaixo aqui do vídeo no botão de se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que a gente postar no nosso canal. Vocês receberão então um aviso para ficarem sempre atualizados de todo o material que a gente coloca nesse canal, proporcionado pelo Centro Espírita Elas de Luz. E quem recebeu pelo WhatsApp o vídeo, enfim, quando clicar no link, ele vai ser redirecionado para o YouTube. Então é só clicar em se inscrever ali também, ativar o sininho, fazer da mesma forma. Tá? Quem está vendo o vídeo pelas redes sociais, pelo Facebook, também pode fazer da mesma forma, que é importante, né, a gente saber que vocês estão visualizando, estão ali nos acompanhando pelas redes também. E se vocês gostaram dos vídeos que estão vendo, deem um like aí, deem um dedinho para cima, um joinha, pra gente saber que estamos andando no caminho certo. Mas vamos lá então para o capítulo de hoje, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nesse capítulo ele já começa nos explicando o que é ser pobre de espírito. Quando Jesus falou bem-aventurados os pobres de espírito, ele não se referia aos desprovidos de inteligência, né? Porque normalmente a gente associa isso, né, a ser pobre de espírito como alguém desprovido de inteligência. Mas não, ele se referiu aos humildes. Ou seja, o reino de Deus, a felicidade verdadeira, é para os humildes e não para os orgulhosos. Porque só quem pode visualizar essa verdadeira felicidade é quem for ter todas as bem-aventuranças, ser puro de coração, ser humilde, né? Saber por que está sofrendo e várias outras que a gente vai ver ao longo aí das palestras. Lembram que na semana passada a gente falou da importância da humildade para recebermos o consolo de Cristo. Portanto, a humildade é a palavra-chave desse capítulo. Ele sempre vai ao longo do capítulo, e a gente sempre orienta que vocês leiam, que vocês compreendam o ensinamento do Cristo e a compilação do Allan Kardec com os olhos de vocês, com a mentalidade, né, com que cada um compreender desse capítulo. E aí nesse capítulo ele vai então toda hora mesclando explicações sobre a humildade e sobre o orgulho, para que a gente consiga entender bem, compreender bem o que é esses dois sentimentos,
E a gente vai começando então falando do orgulho. Porque quando a gente toma a atitude de sabedores do mundo, a gente pode elevar o conceito de nós mesmos, que é a mesma coisa que a gente começar a se achar a última bolachinha do pacote e criar uma superioridade arrogante, que não é de acordo com o que Cristo nos ensinou. E com isso, com esse sentimento aflorado, então, isso pode nos levar a concluir que as coisas divinas não merecem a nossa atenção. Afinal de contas, a gente é a bolachinha, a última bolachinha do pacote, né? Só que o orgulho, quando a gente é orgulhoso, a gente chega ao ponto, né, que a nossa inteligência, a gente mede a nossa inteligência pela inteligência universal, como se fosse a inteligência universal. Ou seja, a gente se acha superior a tudo, o mais correto, o que está sempre certo, e a gente julga aptos a compreender tudo. E não consegue, não pode crer na possibilidade do que não compreende. Ou seja, a gente deixa de acreditar em Deus, porque é uma coisa que não é material, não é palpável, né, materialmente falando. E aí a gente, como a gente se veta de compreender isso, a gente acaba descartando isso dos nossos pensamentos, da nossa superinteligência, que a gente acha que a gente tem. Então, isso acontece porque o orgulho faz com que a gente não aceite as coisas acima de nós. E coisas que nos fariam descer dos pedestais que nós mesmos colocamos. A gente tem esse tipo de orgulho, todos nós temos esse sentimento de orgulho dentro de nós. Uns mais aflorados, outros menos, outros abafados ali, mas não trabalhados. Então, vejam a necessidade que a gente tem de trabalhar esse sentimento para que justamente ele não tome conta da gente e a gente não acabe para que a gente não possa pisar no outro achando que somos melhores que outros, porque não somos. Todos somos iguais. Então, um exemplo de orgulho é quando a gente quer comandar tudo na nossa vida, ter o controle absoluto de tudo, para que nada saia diferente do que a gente planejou. Isso é uma das formas do orgulho se manifestar, porque a gente não aceita e não abre espaço para que as coisas aconteçam, fluam, conforme os desígnios de algo acima de nós, que é Deus. Quando a gente quer muito controlar a nossa vida, não deixar que nada aconteça de forma diferente do que a gente está planejando, a gente acaba demonstrando esse orgulho na nossa vida. E vários outros casos, né? O orgulho de se achar melhor que o outro, o orgulho de se achar superior por N motivos que não tem nada a ver, né? Então, tudo isso faz parte do orgulho, inclusive, e que é muito comum, de achar que a nossa opinião é a verdadeira e a do outro é a errada, sendo que cada um de nós tem uma verdade nossa particular. Isso não quer dizer que está certo ou errado, são somente pontos de vista que a gente deve respeitar. Nesse caso, então, quando o orgulho toma conta do ser, né, da gente, mais difícil é a compreensão da nossa entrada no mundo invisível, que ocorre da mesma forma para todos nós, né? Não é só porque um é mais rico que o outro que a sua entrada no mundo espiritual vai ser diferente do que aquele que é mais desprovido de riquezas. Isso depende de como a gente trata o outro e não das nossas posses. Então, é muito importante a gente analisar se a gente não está julgando o outro como um ser menor que a gente, sendo que, na verdade, mais uma vez, é só o nosso ponto de vista, porque a gente não sabe o que aquela outra pessoa já passou em várias existências como espírito imortal. E por que fica difícil essa compreensão? Porque justamente a gente enxerga só a vida material. E aí quando o orgulhoso abre os olhos lá no plano espiritual, ele reconhece o erro que caiu. Mas Deus, por ser justo,
e lembram que a gente falou na justiça divina na semana passada, ele não pode receber da mesma maneira aquele que o ignorou ou não aceitou do que o outro que humildemente se submeteu às leis divinas. Então, notem que, com certeza, se a gente não trabalhar o orgulho dentro de nós enquanto encarnados, vai ser muito difícil, talvez vergonhoso, chegarmos lá no plano espiritual e vermos o quão orgulhosos a gente foi em determinados momentos. Então, portanto, a gente pode verificar que o reino dos céus, ou seja, a felicidade verdadeira, é para os simples. E Jesus nos ensina, então, que é necessário a simplicidade do coração e a humildade de espírito para que a gente obtenha essa felicidade. Essa felicidade que não está em comprar uma roupa, em comprar algo que a gente quer muito, mas sim aquela felicidade que vem de dentro, que vem do nosso coração, que nos deixa com uma vida mais leve e mais realizada. Então, Jesus, ele põe a humildade na categoria das virtudes que mais nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que mais nos afasta dele. Então, mais vale para a nossa felicidade futura que a gente seja pobre em espírito e rico em qualidades morais. Então, esse é um pouco do ensino dessa passagem de Jesus, que vem nos falar de sermos humildes, sermos pobres de espírito. As parábolas escolhidas para esse capítulo, ela nos mostra que Jesus, ele nos dá vários exemplos de humildade e nos ensina que a verdadeira grandeza do céu, ou seja, o que a gente vai levar dessa encarnação e que nunca perderemos, são as nossas virtudes. Então, quanto mais a gente se dedicar a trabalhar as nossas virtudes, mais bagagem a gente vai levar dessa encarnação. E aquilo que a gente considera as grandezas da terra, o dinheiro, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, né, de ser descendente de tal etnia, enfim, essas coisas que são a materialidade vão ficar na terra, porque isso não tem importância no plano espiritual. O Espiritismo, então, nos explica isso e nos explica que nas diversas encarnações a gente pode ser rico numa, ser miserável na outra, ter uma vida mediana numa próxima. E é por isso que é tão importante, por isso que Jesus frisa bem a gente se dedicar à espiritualidade, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento das nossas virtudes e procurarmos então ser mais humildes, mais modestos, porque Deus vai nos proporcionar todo o resto. A gente vai ver mais adiante, fala em outros capítulos nisso, do quanto é importante a gente priorizar o nosso desenvolvimento de espiritualidade em razão do desenvolvimento da materialidade. Porque quando a gente se dedica a desenvolver a espiritualidade, o material vem, é automático. Então, a gente pode também pegar lá o Livro dos Espíritos, lembra que na semana passada a gente falou nele, que tem uma das perguntas lá que diz respeito à necessidade da gente banir o orgulho e o egoísmo para que a Terra possa ser um lugar de bem. É lá nas questões 1000 lá que eu falei na semana passada. Então, vejam que é necessário realmente não existir em nós e na Terra o orgulho e o egoísmo, porque isso barra a gente de ter um lugar bom, um lugar de bem para habitarmos, para reencarnarmos. Quanto à humildade, ele fala então que a humildade é a compreensão e a aceitação de que Deus é superior a nós. Enquanto o orgulho nega essa superioridade e trata Deus de igual para igual, ou seja, considera Deus imperfeito, assim como nós, então considera um Deus que julga, que pune intempestivamente, que não trata os outros como igual. Então, o orgulhoso, ele tem também essa questão de tratar a Deus como um igual, mas não trata os outros como igual. Veja que paradoxo, né? Mas ele nos diz, então, que a humildade parte desse princípio, de aceitar que Deus é superior a todos nós, que Ele é perfeito,
que ele é justo, que ele é bom, né? Que ele é tudo de bom, isso que a gente sabe, né? E em relação ao espiritismo, o Allan Kardec faz uma análise de que alguns incrédulos, e aí a gente tem que contextualizar historicamente, porque o Allan Kardec vivia numa época em que a incredulidade era muito grande, é por isso que o espiritismo veio no momento certo. A gente falou isso nas palestras passadas também. Então, ele faz uma análise de que alguns incrédulos, eles se admiram, porque os espíritos fazem poucos esforços para convencê-los. Por que eles não mostram que existem? Por que não aparecem para um incrédulo? Né? E a razão disso, Allan Kardec também explica que eles preferem cuidar de quem os procura, de quem tem boa fé, de quem tem humildade e que está disposto a receber a luz, ao contrário daqueles que se acham na posse dessa luz, que imaginam e que acham que Deus deveria estar muito feliz por eles serem assim tão specials, né? Então, é o orgulhoso ou o incrédulo também, né? Aí tem dois fatores, porque o orgulhoso pode acreditar em Deus, mas é necessário trabalhar, aprofundar essa fé em Deus. E também tem um incrédulo que não acredita em nada e também acha que é necessário que se prove isso para ele, para que ele então acredite, né? Só que a espiritualidade, claro que cuida dos que não acreditam, cuida dos orgulhosos, cuida de todos, mas dão a preferência do cuidado para quem é receptivo a isso. Então, o poder de Deus, ele se manifesta nas mais pequenas coisas até nas grandes. Ele não põe a candeia embaixo do alqueire. Ele derrama sobre todos nós, em todas as partes, as suas bênçãos, o seu amor por todos nós. E somente aqueles que são cegos pelo orgulho não conseguem ver. Mas Deus também não quer abrir os olhos desses à força, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio e Deus respeita isso. Então Deus é paciente e ele espera então, já que seu filho está satisfeito por manter os olhos fechados para isso, ele aguarda o momento então que ele abrirá os olhos, né? Mas para isso, para que o orgulhoso ou o incrédulo enxergue a existência, aceite Deus no seu coração, é necessário então que sintam algumas angústias que a gente viu, que a gente sabe que nós mesmos procuramos, e que reconheçam então a bondade de Deus, a divindade, né? Porque a gente só muda se a gente escolher mudar. Então, cada um é dessa forma, o orgulhoso também. Ele só vai conseguir enxergar o que muitos de nós já enxergam quando ele realmente quiser. Então, é necessário que antes a gente destrua esse obstáculo que nos impede de enxergar toda a bondade, todo esse trabalho divino que a espiritualidade superior faz. E Deus, como é um médico hábil, ele primeiro corrige o orgulho, que é o que barra todas as outras virtudes, para que a gente possa, então, depois do orgulho, poder desenvolver a humildade, desenvolver a caridade, o amor ao próximo e todos os outros. E ele não abandona ninguém. Ele consola, ele faz com que todos sejam abraçados por ele, mesmo aqueles que se acham perdidos, porque cedo ou tarde eles terão seus olhos abertos. Então, a gente às vezes parece, mas Deus abandonou aquele lá, né? Mas não, Deus está ali presente. É a pessoa que não está receptivo a visualizar toda a ajuda que está recebendo. Quando essa pessoa consegue, então, abrir os olhos para isso, ele enxerga a ajuda e tudo melhora. Então, é necessário que o espírito amadureça, que se desenvolva os sentimentos no coração, sentimentos bons, né, as virtudes, para que a gente reconheça, então, essas verdades divinas que são nos apresentadas no Evangelho. E essa explicação, tanto do orgulho quanto da humildade, ela está
contida de forma bem aprofundada no Livro dos Espíritos. Então, se vocês quiserem, né, fazer um estudo do Livro dos Espíritos, também dá para consultar lá as questões relacionadas a esse assunto. E a instrução dos espíritos, os espíritos vêm nos puxar as orelhas, né? Vem nos falar assim, papo reto. Ele vem nos dizer que a humildade é uma virtude que a gente esqueceu faz muito tempo. E sem a humildade, como é que a gente vai praticar a caridade? Se a gente é orgulhoso, se a gente se acha melhor que o outro, como é que a gente vai ajudar aquele que a gente mal enxerga do lado? Então a humildade, ela nivela nós todos, mostrando que todos nós somos irmãos e que a gente deve se ajudar mutuamente. Lembrem que um ajuda o outro a crescer, ninguém cresce sozinho. Então essa virtude da humildade, ela nos induz ao bem. Quando a gente resolve, não, agora eu vou trabalhar minha humildade, eu vou parar de ter pensamentos orgulhosos ou parar de tratar os outros com inferioridade. E aí a gente consegue fazer mais coisas boas, se dedicar mais ao bem. E se a gente voltar lá no Livro dos Espíritos e analisar que o nosso modelo e guia que é Jesus, né, a gente consegue lembrar, por toda a história que a gente já viu, o quanto ele era humilde e tratava todos como iguais. Fazia as refeições tanto com os fariseus quanto com o pessoal mais humilde, mais pobre, né? Fazia refeições com os que cobravam impostos. Ele não tinha preconceito com ninguém. Isso também é humildade, não ter preconceito. Então, que a gente se espelhe nesse modelo e guia que é Jesus e comece a trabalhar a humildade em nós. E os espíritos nos alertam que o orgulho é um terrível adversário da humildade. Então, toda vez que se a gente vê que a gente é muito orgulhoso ainda, que a gente trabalhe isso o quanto antes para que a gente possa ter acesso a essa virtude da humildade. E se formos analisar mesmo os vários aspectos da nossa vida, a gente vai ver que o orgulho só nos atrapalha mesmo a nossa evolução. E eu vou dar um exemplo. Nós não somos melhores do que ninguém por termos mais dinheiro ou mais beleza. Até porque o corpo de todos nós é feito da mesma matéria, somos da mesma espécie, Homo sapiens, e temos as mesmas oportunidades, qualidades em termos de espírito. Então ninguém é melhor do que ninguém por ser mais rico, por ter mais beleza, por ter mais posses. Isso não diferencia em nada em termos de espírito. Isso só afasta o irmão que não teve a oportunidade de ter essas coisas que nessa encarnação tá tendo, né? Porque a gente sabe que a gente passa por várias encarnações. Não é só essa que a gente vive, não. Então, se a gente considerar, né? Se a gente vê que a gente é orgulhoso, aquele orgulhoso ferrenho, os espíritos, né? O Lacordaire vem e nos dá um recado, como eu disse, para pegar na nossa moleira ali para fazer a gente refletir. Ele diz o seguinte: lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, e que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Se enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Vocês já vejam o quanto o orgulho, na verdade, não nos exalta, mas nos rebaixa. O quanto a gente é digno de pena por deixar levar esse orgulho a ponto de até o final da nossa encarnação a gente ter atitudes orgulhosas que humilham os outros e que não desenvolve então a humildade, que é o que verdadeiramente nos importa, porque toda a riqueza, todos os títulos ficarão, mas as virtudes
serão levadas. E se a gente não trabalhou nenhuma virtude, a gente vai chegar lá de mala vazia. Ele nos diz também a questão da inteligência, porque ele fala que muitos vêm, né, com uma inteligência alta, né, são gênios, mas isso não dá o direito de se envaidecer por isso. Ele nos diz então que Deus concedeu esse dom para que essa inteligência fosse desenvolvida e pudesse ser utilizada para o bem de todos e para iluminar a mente das outras pessoas. Por isso é tão importante quanto mais todos nós, mas aquele ser que tem essa inteligência mais alta, que siga também a Deus, que procure ter essa espiritualidade desenvolvida junto com a sua inteligência. Porque a inteligência, quando ela é bem aplicada, quando ela é bem empregada, ela dá muitos benefícios no futuro, né? A bagagem se enche também através da inteligência. Então, os homens, então, que possuírem essa inteligência, aí a gente fala dos cientistas, das pessoas que fazem pesquisa, das pessoas que realmente têm essa inteligência de estudar, de desenvolver coisas novas, que utilizem isso para o bem e com total humildade, sem envaidecimento, porque novamente ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais e estamos no mesmo barco. E aí a inteligência também pode se tornar um instrumento de orgulho, um instrumento de perdição para muitos. Então, por isso que é importante que os gênios do nosso planeta também analisem isso, se estão tratando com humildade, se a humildade é presente na sua vida e se sua inteligência está sendo utilizada para o bem. E a gente pode ver que atualmente os nossos cientistas estão realmente unindo forças e se solidarizando com a causa humana para descobrir um medicamento ou uma vacina que cure o coronavírus, ou seja, é a inteligência sendo bem aplicada, bem empregada. Então a gente vê isso e a gente tem que ficar muito felizes e mandar muita energia positiva para essas pessoas, porque elas realmente estão se unindo e se solidarizando com o outro, né? Isso é caridade, e se há caridade, há humildade também nesses seres. Mas trazendo para os nossos dias, a gente pode ver que o mal-estar é geral no nosso mundo atualmente. Mas aí a gente volta lá para as palestras onde a gente estudou que nós somos os culpados pelos nossos sofrimentos. E que se quantos desses sofrimentos não foram causados pelo nosso orgulho e por nos considerarmos melhores que os outros. Então, esse autoconhecimento também vai para a gente analisar as coisas que a gente já fez há muito tempo e que ficaram pendentes. Em analisar momentos que a gente teve de orgulho, situações que a gente deixou então de ter uma boa ação, de ser benevolente com o outro e acabou sendo orgulhosos. E como que essa benevolência então pode coexistir com orgulho? Não tem como a gente ser caridoso e ser um orgulhoso, porque a gente vai estar olhando para o próximo com desdém, com tipo, veja como eu sou bom, estou te ajudando. E não tipo, eu queria tanto que ele ficasse tão bem quanto eu. E aí é um sentimento diferente. Claro que toda ajuda é bem-vinda, né? O orgulhoso ajudar com a doação, ok, é válido, mas todo o propósito energético daquela doação não foi realizado. Então, por isso a importância da gente trabalhar a humildade e banir o orgulho dos nossos sentimentos, porque ele é a causa de muitos outros males. E aí, só trazendo um exemplo para os nossos dias, quanto tempo nós não podíamos ter reatado os laços de amizade com alguém, concedendo ou pedindo perdão por algo que aconteceu? Enquanto a gente alimentar o orgulho dentro de nós, ele não vai nos permitir sermos verdadeiramente felizes com pessoas que podiam nos proporcionar felicidade. Então, cabe também aqui analisar o perdão. Quantas vezes a gente deixou de perdoar alguém por orgulho? Por achar que ele era o errado, então eu não vou perdoar.
Então, que a gente analise esses momentos da nossa vida e sempre há a possibilidade da gente fazer uma nova escolha, uma escolha mais sábia. Então, que a gente possa analisar esses sentimentos dentro de nós e fazer escolhas com mais humildade, em reatar laços que a gente sente falta e que há muito a gente não reatou, a perdoar para justamente desvencilhar esses laços energéticos que nos prendem ainda com determinada pessoa que nos causou mal. Então os espíritos nos convidam a arrancar de dentro de nós esse sentimento do orgulho, e o único meio para que a gente possa fazer isso é seguindo as orientações do Cristo, as leis de Deus, tendo uma vida cristã onde a gente coloque o amor em tudo e siga sempre os ensinamentos do Cristo. Trouxe uma dica também para vocês, que para que a gente possa, né, como é que a gente pode ajudar com humildade sempre, né, nesse momento de quarentena. Então, que a gente possa fazer coisas, claro que ajuda material é sempre bem-vinda, como eu já disse, mas tem outras formas de a gente ajudar que são igualmente importantes, que a gente pode fazer, né, de qualquer forma. A primeira delas é a oração. A oração é muito importante nesse momento. Aquela oração que vem do coração, aquela oração com humildade, aquela oração que clama a Deus pelo melhor. Ligar para as nossas famílias, para os nossos familiares ou para os nossos amigos, manter esse contato mesmo à distância. Isso é importante para nós, mas para o outro também. E distribuir o amor, seja por mensagem, seja por fala, por pensamento, por atitudes. Cultivar esse sentimento permanentemente em nós. E nos divertir com a família. Procurar um horário que todos possam fazer algo juntos. Assistir uma série, jogar um jogo de tabuleiro, um carteado, mas sem apostas. Procurar fazer coisas juntos e todas as refeições, se possível, juntos. Porque esses hábitos que a gente vai criar agora, nesse momento, quando tudo passar, ele já vai estar enraizado em nós. Vão ser hábitos que vão melhorar o nosso convívio na nossa família, com quem a gente ama. Tá bom? Então, vamos procurar trabalhar essa humildade dentro de nós, tá certo? Então, vamos fechar os nossos olhos novamente e te agradecemos, Pai, imensamente, por mais esse estudo, que nós possamos nos sentirmos melhores e que a gente possa absorver todo esse conhecimento que aqui foi exposto e levar ele para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, fazendo com que a gente se sinta mais humilde, mais amoroso, mais benevolente, e que a gente veja que estamos realmente trilhando o caminho que Cristo nos ensinou. Muito obrigada aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda e toda a espiritualidade superior que nos auxiliou, e damos por encerrada a exposição dessa noite e desse momento. Que assim seja. Então, encontro vocês na próxima exposição, semana que vem. Fiquem bem e até a próxima.